Bom dia, bom dia! Estão me escutando bem? Vocês conseguem me escutar? Bom dia! Beleza? Sejam bem-vindos. Oi, Silvana, oi, Cibele, oi, Kelvin. Vocês fazem parte da minha vida, da minha história. Gratidão por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada. Tô assim, né? Você sabe que eu não gosto de fazer live, né? Mas tudo bem, vamos fazer live porque eu preciso falar. Preciso colocar pra fora, compartilhar. Oi, Julie, minha amada. Seja bem-vinda, querida. Então, assim, vamos aproveitar todos os minutos de todo mundo, né? As pessoas estão chegando, mas como vai ficar gravado, as pessoas podem, né, estar aqui junto depois assistirem, né? Então, assim, Julie, beijo, beijo. Então, para vocês, né? Todos vocês me conhecem, né? A Júlia é um pouco menos né? De todos aí, o primeiro que me conheceu foi o Kelvin aí, né? Sempre pertinho, meu filho do coração. Enfim, vou começar essa live. Oi, Cris, minha prof de Pilates. Tudo bom? Vou falar algumas frases chaves para contar um pouco a minha história, porque a minha história é uma história assim muito engraçada, porque as pessoas que apareceram na minha vida, elas me ensinaram muito. Na época, né, eu achava aquilo muito dodói, né? A gente quando sente, a gente fica muito no papel de vítima. Então, sempre que for falar de alguém, de alguma situação, vocês veem a minha conotação. Elas me ensinaram sempre. Nunca ninguém fez algo para mim, e sim aquilo que eu merecia aprender naquele momento, tá? Sem julgamentos. Vamos começar por aí. Então, assim, a primeira frase que eu coloco, seja bem-vinda, Vá. Luciana, beijo. Todos os conhecimentos adquiridos durante a sua vida é importante. Anota aí isso que é bem importante. Todos os conhecimentos adquiridos durante a sua vida é importante. Por que isso? Porque muitas vezes a gente acha que um curso que a gente faz, ou uma leitura, ou um livro, ele é à toa. Até um romance, assim, que a gente vai ler, um filme, a gente acha que aquilo aí não tem nada a ver. E, gente, eu já me safei muitas vezes na minha vida profissional por ter um conhecimento, um livro, ter lido um livro, ter tido um estudo diferenciado para poder estar fazendo aquilo. Então, isso é para qualquer profissão, gente. Não estou falando somente de terapeuta, em tudo na vida. Eu, em 2005, eu deixei tudo aqui em Florianópolis e fui morar em Blumenau. E lá eu fui desempregada. E o que aconteceu naquele meio assim, né? Eu tinha feito biblioteconomia até o quinto semestre. Cheguei lá, eu fiz um concurso para a FURB e passei como auxiliar de biblioteca. Eu não tinha material para estudar, eu somente fui com aquilo que eu sabia na minha mente. Então, é para o nosso bem. Travou um pouquinho, eu acho. Tudo que a gente está aprendendo, que a gente está fazendo, né, que a gente aprende, é para algum momento a gente utilizar. Então, assim, essa live vai falar um pouquinho da minha trajetória, né, das terapias holísticas, mas vocês têm que entender que eu comecei como que, gente? Como pedagoga, psicopedagoga. Na realidade, eu comecei lá na minha vida, com 16 anos, como conferente. Eu conferia notas fiscais, conferia as coisas assim, digitava. Era essa a minha primeira profissão. Nada a ver com terapias naturais, eu nunca fui chegada a esse tipo de coisa, tá? Para mim era muito difícil essas coisas, terapias, eu já olhava assim meio assim de lado, minha cabeça era muito pequena. A minha mente era muito limitada, já era cheia de crenças, e isso era muito complicado para mim ver um outro horizonte. Eu fiz pedagogia, trabalhava numa escola e estava tudo bem. Era isso, né? E a vida, né, me transformou, me mudou. Então, como eu falei para vocês, né, no início lá, eu fui para Blumenau em 2005, 2011 me separei e 2013 eu vim para
Florianópolis, São José, né? Que eu moro em São José. E nessa vinda pra cá, o que aconteceu? Eu acabei entrando num curso chamado Terapias Naturais. Esse curso Terapias Naturais, ele falava sobre tudo, tudo. Só que, assim, eram 5 pessoas na turma. Eu era a única que não conhecia nada. Mas eu entrei porque eu não queria saber mais de Vygotsky, não suportava mais falar do Piaget. Gente, desculpa aí, pessoal da educação, mas eu tinha um pavor de falar já dos educadores, porque eu achava assim que eu tinha que aprender coisa diferente, aquilo não era mais para mim. 20 anos na educação é tempo, né? E o que aconteceu? Ai, que lindos. Ó, beijo, Salete, Paula, Glauci, minha priminha do coração. Então, o que aconteceu nisso, né? Eu entrei naquele curso e vocês não acreditam, eu fui a única que terminei aquela turma, tá? Porque todo mundo desistiu ou morreu. Então, assim, aconteceu umas coisas meio estranhas naquela turma lá. E só que assim, né? Por que eu entrei? A gente tem assim, ó, você sempre estará no lugar certo para aprender algo. Tá? A gente vai estar sempre no lugar certo para aprender aquele algo. Gravem isso. Aonde a gente está naquele momento, a gente está para aprender. Consegue entender isso? Então, aquela situação que estás passando nesse momento é justamente o teu aprendizado para mais tarde. E aqui, gente, eu falo sem parar. Alguém quer perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Que eu tô ali falando que é muita coisa. Então, assim, quando a gente tá no lugar certo, né? A gente vai estar, então a gente vai encontrar os desafios pra gente naquele lugar. Muitas vezes a gente não tá no lugar certo, né? Se a gente tá no lugar certo, vai estar assim, ó. Acontece pessoas que vão mostrar pra você que você é incapaz de fazer aquilo, que você não é. Então vai ter essa conotação quando a gente não tá no nosso caminho, no nossa questão toda. Então sempre, não se lamentem. Aonde vocês estão é o melhor lugar. Ponto. O que te motiva a mudar a sua história? O que traz para vocês essa mudança? O que motiva vocês a pensar no futuro? Porque muitas vezes a gente está aqui, né? E a gente está tão acostumado a reclamar daquela vida. Ah, é tão chato aquilo, não é legal. E a gente não vai em frente. Então, o que a gente pode estar motivando, né? No meu caso, eu falei antes, né? Isso mesmo, Vanessa. Mesmo que no lugar certo, a gente tem desafios, porque a gente precisa evoluir. Quando a gente não tem desafios, o que acontece conosco? A gente se acomoda. E o que é legal a gente se acomodar? Não acontece nada. Então vem ali alguma coisa nos empurrando pra gente ir em frente. Nem que seja a gente parar, olhar, que é isso? Por que isso comigo? Né? Enfim, então o que motiva a gente, né? No meu caso, eu fui procurar as terapias porque eu não queria mais ver tanto Vygotsky e Piaget, eu queria estudar algo diferente. Eu tinha minha filha que tem diabetes, né? Então eu queria alguma coisa para ajudar minha filha. E eu pensei assim, daqui a não sei quantos anos, né? Eu vou me aposentar. Aí eu vou ter uma segunda profissão, né? Vou ter uma profissão para depois de me aposentada e tal. Quem é que nunca pensou isso, gente? Desculpa, mas a gente quando depois dos 20 anos de trabalho, a gente fica assim pensando, o que eu vou fazer daqui a alguém? Então, então foi assim que eu me motivei a ir para terapias naturais. Era um curso, gente, de não sei quantas disciplinas, tá? Não lembro mais, mas era muita coisa. E nessa disciplina, nessas coisas teve muita ajuda, tive professores maravilhosos. Só que, gente, eu era a única que não sabia nada de nada de nada, cheia das crenças. Então, todas as matérias para mim faziam, eu não sei isso. Vou ter que estudar. Então, aí uma coisa que a gente faz, né? Você espera que alguém aprove a sua mudança? Você quer mudar. Você quer ir para fazer outra coisa,
mas você sempre espera aprovação? Ou você tem vontade de fazer por você mesmo? O que vocês acham? Hã? Vocês são assim? Vocês têm motivação de, por exemplo, vocês querem muito aquilo, querem trabalhar com aquilo, que assim, é o sonho de vocês, ou comprar algo tal, mas vocês esperam que o outro vai falar para vocês sim ou não a respeito disso? Aprovar que vocês façam isso? Porque é muito difícil. Quando a gente entra em contato que nós temos o nosso sonho é individual, tá? A gente tá no coletivo, só que a gente veio a gente tem a nossa vida. E quando a gente tem a nossa vida, a gente tem que se preocupar conosco primeiro, em relação ao que nós queremos, aos nossos objetivos. Não é ser egoísta, é se perceber. Vocês se percebem nesse ponto? Vocês conseguem se visualizar, mesmo que as pessoas ao seu lado não aprovem aquilo que você faça? Porque assim, ó, no meu caso aconteceu assim, era algo muito novo. Gente, eu comecei isso em 2013. Então, 2013, nós estamos em 2021, são 8 anos. E esses 8 anos, houve muita abertura, muito despertar, mas não foi de uma hora para outra. Então, percebam a construção. Então, tem pessoas, própria minha família, ali a Júlia está falando ali, eu tenho vontade de fazer para que eu evolua cada vez mais. É isso mesmo. A gente vai fazendo, vai procurando por nós. Quando nós estivermos, entre aspas, sarados, curados, ou aquele trabalho, né, não importa se não é terapeuta, mas aquele trabalho faz sentido pra gente, a gente pode estar evoluindo e auxiliando os próximos. Não importa se você trabalha como advogada, como você trabalha como vendedora, não importa, né? Mas que isso primeiro faça sentido para você e não para o outro. Então a gente tem essa característica de olhar para a gente primeiro. E isso foi algo incrível, porque, como eu já comentei lá no início, ou não, eu trabalhei muitos anos como. Eu fui criada na igreja católica, então eu tinha bastante crenças em relação a tudo. Então, tudo que não era assim, católico fechado, era espiritismo. Então, pensa como tive que mudar um pouco, abrir tudo isso. Eu fui catequista, então, né, eu tenho orgulho de ser catequista, ter sido catequista, tive muito aprendizado, a minha base na católica foi maravilhosa, não sou nada contra, mas assim, ó, expandir, o expandir o teu conhecimento, o teu pensamento, né? E lógico que apoio para uma coisa nova, raramente a gente tem. Raramente a gente tem que ter motivação para continuar, né? E assim, quando a gente perceba, quando a gente não se move, o universo, Deus, né? Ele dá um jeitinho. A gente tem planos. É isso mesmo, Vanessa. Saber que existe muito mais. É abundante. E é muita coisa pra gente aprender. Então, assim, quando a gente tá quando a gente tá ali e não faz nada para aquilo, né? A gente não toma decisão. A gente tá num lugar, trabalhando num lugar horrível pra gente. O lugar pode ser maravilhoso, mas aquele momento, estar naquele lugar não é legal. Então, a gente fica o quê? Né? Reclamando da vida, reclamando do lugar, reclamando de tudo. Quem nunca passou por isso, né? Que fale, né? E sempre a gente tem ali muitas vezes está reclamando de onde a gente não se move. Aí o que faz Deus, o universo? Tipo, dá uma rasteira entre aspas, né? Dá um presente. E quando dá um presente, oi Jaque. Quando dá um presente pra gente, esse presente, a gente faz o que com ele, né? Eu, no meu caso, eu ganhei uma demissão na escola que eu trabalhava, né? Eu trabalhava numa instituição grande e eu recebi um pé na bunda. É bem isso, Siba. Bem isso, Sibeli. Deus olha para baixo e fala, vai ou não vai, minha filha? Vai, né? Tem que fazer. E daí comigo foi uma demissão. Gente, eu caí o meu mundo, né? Pensa, eu tenho ainda, né? 3 filhos, mas na época os 3 moravam comigo e os 3 tinham 16 e 14 anos, né?
Então pensa bem, eu desempregada, daí eu dizia assim, meu Deus, eu não tenho nenhum companheiro, eu não tenho nenhum namorado, socorro, como é que vai ser da minha vida? Eu pensava assim, gente do céu, que vergonha, né? Mas era assim que eu pensava, mas né, eu sou humana, e vocês vão escutar aí um monte de coisa minha aí que é verdadeiro, assim, de ser, né? Quem me conhece, quem já tá aí me acompanhando a vida sabe como eu sou. E aí, eu peguei e mandei mensagem pro meu professor de terapias naturais e falei: Jailton, socorro. Eu, Miriam, fui demitida. O que eu faço da minha vida? Ele mandou uma mensagem rindo. Que bom que você foi demitida. Assim você vai fazer algo por você. Se fosse outros tempos, se fosse outra pessoa, eu ia dizer que pena, foi demitida. Mas para você, não. Você vai pro caminho certo agora. Enfim, né? Ali a Cibele tá dizendo, vergonha não, todos estamos certos no nosso tempo. É verdade, né? E a Cibele acompanhou muito, muito, muito esse despertar, essa vida, essa questão. Vocês estão vendo uma mancha na minha tela? Tá estranho isso aqui. Não sei se vocês estão vendo isso aí. Apareceu do nada aqui. Sei lá se é meu celular que tá indo. Então, assim, e foi aí que eu vi, né? Que eu percebi o quanto que eu tava precisando, né, de estar trabalhando. Ai, a Fê foi mais ou menos essa época que eu conheci, que ela fazia curso de, digamos, de estética, eu acho, na época, na Santé, e eu fazia curso de terapias, né, mas eu fiz uma matéria com ela, com a Fê, com o Fefeu, era muito legal, muita gente boa. Então, ai que bom, Vanessa, tá tudo bem? Pra mim que foi hein? Que eu vi umas manchas estranhas assim do além, assim, opa, que é isso que tá acontecendo aqui? Então, nesse curso, né, das terapias, foi bem, eu tive professores maravilhosos, né? E esse professor falou isso pra mim. Quando ele falou isso, caiu a ficha. Aí um dia, eu queria manifestar isso, né? Agora é chique falar a palavra manifestar. Naquela época eu dizia assim, eu quero isso, né? Não falava cocriar, eu não falava nada disso. Manifestar, cocriar é coisa nova pra mim, né? E eu ia lá e fazia assim. E um dia tava lá na aula, mandaram mensagem pra mim. Miriam, eu tenho uma amiga que precisa de uma ajuda, aconteceu umas coisas, né, com ela, tal. E eu atendi a primeira pessoa, eu fui na casa dela. Gente, eu tremia que nem vara verde. Assim, eu cheguei lá, né, era no centro de Florianópolis, né? A pessoa super querida, mamada. Até hoje a gente tem contato. Então, é verdade, as palavras também evoluíram. Vamos manifestar, isso mesmo, manifestando. Eu sempre manifestei as coisas, né, Kelvin? Querendo ou não, eu sempre fui umas bruxas desde, né? Ele que me conhece há um tempão, sabe que eu sou né? Desde sempre fui assim. E aconteceu assim da gente estar de eu ir lá atender e eu não tinha muitas técnicas. Eu tinha feito, porque assim, ó, esses cursos que tem várias técnicas, eles são maravilhosos para a gente conhecer, mas nenhuma delas aprofunda. A gente vê, é uma vitrine, a gente vê tudo, é legal porque a gente vai ter o quê? Conhecimento amplo. E a gente vai depois aprofundar, porque senão a gente não sai do lugar, tá? Com aquele conhecimento, aqueles 23 terapias, com 20 aqueles cursos que tem bastante terapias, ele é ótimo para você ter uma visão geral do que você quer ou não, tá? E foi assim. Eu fui, levei um óleozinho essencial, mal tinha feito o curso de Reiki. A história do Reiki eu não vou contar, que eu já contei 10 mil vezes, tem um vídeo lá no meu canal, então vocês procurem lá como começou a história do Reiki, foi bem atrapalhada também. E assim, eu consegui atender aquela moça, tal. Aí, o que fiz, né? Me deu aquela vontade, eu vou comprar uma maca, né? Legal uma maca, né? Eu vou começar a atender em casa, desempregada mesmo, qualquer coisa que entrasse ia ser muito positivo. Peguei a maca e coloquei no meu quarto para atender as pessoas, né? A primeira pessoa que eu atendi, eu acho que na época, foi a minha amiga Karina, que era na casa da mãe dela, que eu morava. Eu atendi, né, assim, a Paula também, que era uma amiga bem chegada para mim na época, né? Ainda é chegada, mas tá um pouco mais distante. Enfim, e foi assim que eu comecei a atender. Aí a Karina
olhou pra mim e falou assim: ai, Miriam, tudo bem tu atender aqui no quarto, né? Mas, pô, é teu quarto, né? Sei lá, vê com a mãe se tu pode fazer alguma coisa na casa, né? A casa era alugada. E a dona Zuleide, um amor de pessoa, ela me deixou fazer lá né? Ela fez, deixa eu fazer dentro da minha sala da casa, eu fiz um cantinho. Gente, é verdade. Obrigada, Lu. Quem me conhece, quem conheceu aquela época vai concordar comigo. Eu entrava, assim, tinha a maca, tinha lá um negócio de colocar ali algumas coisas, ó, óleo essencial, o negócio de cromoterapia, ali, né? E tinha. E para entrar, a gente tinha que, assim, se a pessoa entrasse, duas pessoas entrassem, a gente tinha que entrar de lado, né? Porque as duas não podiam entrar de frente. Assim, uma encostar na outra, não dava. Tu mal ficava ali de ladinho, assim. Se a pessoa era um pouquinho mais gordinha, a gente nem entrava, ficava entalada, né? Obrigada, Glauci. Te amo. Levo várias broncas suas, mas se faz necessário. Foi você que me obrigou a me jogar pro mundo, mandando eu me atirar e experienciar minhas intuições. Hoje estou completamente evoluída. É verdade. Nossa, e são só 4 anos, né? 4 anos de diferença aí que muito, 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 muito amo. Né? E a priminha, né? Se o Kelvin me conhece, a Glaucia me conhece um pouquinho mais. A gente tem 3 meses de diferença. Ela foi me visitar. Ela é mais velha do que eu. Deixa aqui constando nessa live que ela é mais velha do que eu, 3 meses. E é muito tempo. Brincadeira aí. Então, gente, assim, ó. E eu comecei a atender. E eu atendi as pessoas, né? E vocês podem perguntar assim, tá, mas tu tinha 3 filhos, como é que tu atendia? E assim, as divisórias eram tudo madeira. Na casa, a divisória era madeira e ali onde eu tava era aquele eucatex, era madeira. Então, o barulho passa direto, né? Eu para aquelas crianças, né, aqueles adolescentes, dizia, gente, nenhum pio, nenhuma conversa alta, nenhuma risada alta, porque eu preciso ter dali, bonitinha, lindona, para aquilo. O que aconteceu, né? Uma vez veio uns 4. Então, eram 7 dentro daquele quarto deles. O quarto era grande, mas eram 7 crianças, adolescentes naquele quarto. E eu tinha que atender uma pessoa que nunca tinha ido lá no meu espaço, na minha salinha lá, da minha sala mesmo, da casa, né? E eu avisei, gente, vocês não respirem, por favor, não respirem alto, porque se der problema, não dá, né? Aí o que eu peguei, a moça veio, atendi ela, tal, daí eu falei pra ela, olha, escutasse algum barulho? Ela assim, não, que silêncio, a gente tava sozinha aqui. Eu assim, não, tem 7 adolescentes no quarto ao lado. E eu chamei eles. Ela assim, meu Deus, o que você fez com eles, né? Então, assim, a questão de a gente colocar para os nossos filhos, para as pessoas que estão perto da gente, o respeito com aquilo que a gente faz. É um ponto também, tá? Se a gente não respeita o que a gente faz, a gente não vai conseguir. Hamilton, beijo. Obrigada, você também é top, cara. Então, ali eu comecei um cantinho, tá? Era muito humilde, muito simples, uma maca. E ali foi o meu primeiro passo. Então, você que quer atender, faça o primeiro passo. Ah, você não tem lugar para atender na tua casa. Vá até as pessoas para atender. Te coloca à disposição. Tá? Então, não te limite, porque, eu não tenho tal coisa. Ou, eu queria apoio de fulano, mas fulano não me apoia. Mãe, pai, irmão, namorado, marido, né? Então, deixa isso. Mas, enfim, tava bom lá aquele cantinho e tal. Daí eu comecei a namorar, né? Naquela época. E foi uma pessoa que veio justamente na época para me ajudar a ficar na profissão. Só que vocês lembram? Obrigada, Cris. Né? A Vanessa ali, eu evolui muito na vida e na terapia depois que te conheci. Sou muito grata. Eu também sou muito grata, né, Van? A gente tem muita história nesse 1 ano aí junto, quase. Muita história. E a Cris aí, você é uma bênção divina na vida da gente? É. A
A Cris, ela fez curso de Reiki, ela sabe que como eu estava no dia do meu curso de Reiki, ela, porque a gente fez juntas, no nível 1 a gente fez juntas, e nível 2 e 3 a Cris fez comigo como minha aluna, né? Gente do céu, é muita coisa. E o Permita-te Fluir, eu não sei quem é o nome, mas muito obrigada ali pelo toque. Essa live não veio por acaso. Obrigada, querida. Eu não lembro muitas vezes do nome que a gente, né? Eu sou. Desculpa aí. Então, assim, tá, eu tava lá, tinha esse namorado, e daí veio pra mim o quê nessa oportunidade? De eu atender no centro de Adri. Valeu, Adri. No centro de Florianópolis. Pensa no lugar bonito, organizado. Assim, foi uma inauguração legal na Avenida Rio Branco. Quem mora aqui em Florianópolis sabe que é uma top. Era um local de sobrancelhas, fazia micropigmentação. Era chique naquela época, não é chique até hoje, né, gente? Mas assim, naquela época era muito top, top, top. Era início disso, né? Isso aí em 2014, tá? Vou começar a situar vocês no ano. Então, 2014, estava naquele, né, e fui convidada para ir lá. Eu sabia fazer um monte de coisa, mas, como eu falei para vocês, a gente tem um monte de, a gente não sabe fazer nada. Quando a gente sabe fazer muita coisa, a gente não sabe fazer nada. E eu fui lá para oferecer reiki. Gente, as meninas, elas foram maravilhosas, tá? Elas fizeram de tudo para mim. Elas chegaram a fazer aquele tal de Groupon, né? Vocês já conhecem aquele Groupon? Gente, é furada, tá? É furada a gente fazer esse Groupon. Vou falar aí pro pessoal que é terapeuta, porque foi assim que eu me senti, tá? A gente é ousada. a gente né, ganha um pouquinho. Oi, minha Gil. Bom dia, sua linda. Sou muito grata por ter feito meus cursos de Reiki com você. Que bênção. Você é muito iluminada. Gratidão, Gil. Gratidão, minha linda. Então, olha só. Eu, naquele lugar, naquele espaço lá, eu falando do Groupon, né? Essas questões de muito desconto. O que acontece? A gente recebe muito pouco. E as pessoas que vão para fazer isso, raramente elas vão pagar o valor que vale. Entende? Então elas vão pelo Groupon. Eu tô falando Groupon, nem sei se existe mais, mas na época era o Groupon. Então, as meninas me deram, elas foram maravilhosas na época, né? As donas, os sócios lá, elas fizeram pra mim. Não sei se era Groupon, eu não lembro mais o que era, tá? Falando besteira, eu acho, mas é esses negócios aí de coisa. E elas não me cobravam nada, nenhuma taxa, tá? E eu recebia aquilo. Então, eu fazia uma cromo e uma aurículo por R$14. Já era baixo, tá, gente? Já era muito baixo. E as pessoas faziam aquele pacote e iam embora. Por que elas iam ficar ali, gente? Por que elas iam estar trabalhando com aquilo? Sabe? Iam lá, faziam e iam embora. Então, quando a gente faz muita promoção, a gente tem que ter um olhar meio de valorização. Porque as pessoas só vão não vão pelo benefício, sim vão porque é mais em conta, tá? Isso é um toquezinho para vocês também. Pode se fazer no começo para ser reconhecida? Pode, mas não fica nessa de fazer toda a vida porque você, né, não é tão interessante assim para tua vida, não. Não, daquelas pessoas, uma ou duas que ficaram um tempinho, mas olha, muito raro. Só que aconteceu o seguinte, né? Então, a pergunta que eu falei para vocês são: oportunidades são dadas e o que fazemos com isso, né? E eu recebi essa oportunidade de ir. Só que eu era muito insegura, gente do céu, porque assim, elas fizeram esse grupão, elas faziam de tudo, manifestavam um monte, né, de coisa. E lá eu era do Reiki. Aí tinha um, né, que é famosão aí, até hoje é famosão aqui em Florianópolis, que atendia na minha sala também, de vez em quando, mas um atendimento dele, acho que dava uns 10 mil, acho, né? Era assim, mais ou menos, a proporção. E o outro era não lembro mais o que ele fazia também, mas era diferente, né? Então, os outros atendimentos, eles eram mais altos o valor para elas também ganharem de comissão. E eu, né, eu ficava lá, eu ia lá, sentava, mas quem disse que eu oferecia meu trabalho?
Gente, assim, ó, quem me vê hoje conversando, falando a respeito disso, morrendo de medo de calor aqui, que eu tô, né, falando, porque a live pra mim é uma coisa que me dá um negócio, a gente vai fazendo, vai falando, né? A gente respira um pouco e, enfim, eu ficava naquela, como a coitada, a vítima. Eu entrei num transe, assim, que os outros eram melhores. Os outros atendimentos eram melhores porque as pessoas iam me escolher para ser atendida. Pensem nisso. Como a mente da gente faz isso com a gente, né? Obrigada, Gi. A nossa mente faz isso com a gente o tempo todo, de estar aqui travando que a gente não consegue evoluir, né? Que a gente não consegue ir, que a gente não consegue superar. E a gente faz isso porque a gente faz isso conosco. De ficar se cobrando o tempo todo e se achando, se comparando com o outro. Um dos nossos problemas na vida é isso. É bem. Obrigada, Gilzinha, pela, né, dizendo que tá bem na live. A Cibele tá falando, né, o marketing da galinha que bota o ovo e avisa. A gente tem que fazer isso, sim, mas a gente tem que fazer a gente, né? Então, eu me comparava com eles. Nossa, eles têm tantos anos de estrada. Ah, eles sabem fazer isso melhor que eu. Ah, então, eu me comparava e eu me baixava. E daí, claro que as pessoas o que faziam? Fugiam dos meus atendimentos. A gente não quer ser atendida por alguém que não tem autoestima, gente. Se a gente não tem autoestima, se a gente não tem segurança, as pessoas fogem da gente. Até conseguir atender lá tal. Nesse meio tempo que eu tava nesse espaço, eu fiz o nível 1, nível 2 e o mestrado de Reiki. Aí as meninas fizeram assim: Miriam, ó, uma forma de você ganhar dinheiro, né? Porque eu precisava de dinheiro, gente, pra me sustentar. É você fazer curso de Reiki. Elas organizaram aquele curso. Elas convidaram as pessoas. Acho que umas 2 pessoas vieram por minha conta, eu acho. 1 ou 2 pessoas. O resto foi tudo elas que organizaram, que tava lá, né? Que fizeram as coisas e a gente, né? Aí eu dei o primeiro curso, foi lindo, né? Eu acho aquele curso maravilhoso, né? Foi a minha primeira reikiana foi a Malu, né? A Malu foi a minha primeira reikiana, a primeira pessoa que eu atendi, que cobrei dentro do espaço dessas moças, foi a Malu. E sim, foi um lugar, né? Enfim, e eu fiz o primeiro curso, fiz o segundo e não vingou mais os cursos, tá? Não vingou os cursos, o atendimento. Eu entrava de cabeça baixa, saía de cabeça baixa. Eu morria de vergonha. A Andrea Bingo, eu fazia isso. Ah, mas é isso mesmo. A gente faz isso com a gente se compara. E é triste. E isso, falando não é só nas terapias, é na vida. A gente vê uns negócios no Instagram e diz, ai, vive viajando. A gente não sabe que aquela pessoa muitas vezes passa dificuldade na vida para poder guardar o dinheirinho para estar viajando, né? A gente não sabe como é que ela conseguiu, né? A gente acha assim, ó, ela tá lá no bem bom, mas vê se ela deixou de comprar alguma coisa que a gente tá ali e compra, que a gente gasta, né? Então a gente fica lá, não dá para se comparar com ninguém. A partir do momento que a gente se compara com a gente, com a nossa caminhada lá de trás e com a nossa caminhada, né, com o que a gente quer da gente, a gente, ó, evolui. Então, assim, como eu tava falando, né, eu me sentia muito mal naquele lugar, porque, né? Então, assim, é uma frase pra vocês. É que ontem eu canalizei, né? Eu tava sentadinha, eu pensei em algumas frases dicas. Se não demonstro, sinto segurança, valor ao que eu faço, o outro não tem obrigação de fazer com que eu tenha isso. Conseguem perceber isso? Então, se eu não demonstro, não sinto segurança, valor ao que eu faço, eu não dou valor para aquilo que eu faço, o outro, ele não tem obrigação nenhuma de reconhecer aquilo. E isso é forte, gente. Como é que a gente vai ter? Se você não tem segurança na prática que você faz, você é reikiana, você é médica, é dentista, é advogada, o que você faça, né, professora? Se você não tem segurança naquilo,
Não vai adiantar nada você fazer, vai estar ali, né? É por nada, assim, né? Prima querida, Ivanete, beijo, seja bem-vinda, prima. Eu e a Ivanete, nós somos bem parecidas fisicamente, assim. Vocês não estão vendo ela, mas a gente é bem, né? Então, assim, e daí o que acontece quando a gente não tem esse sentimento? O outro capta, né? Se valorizar é a fonte do negócio, né? É isso mesmo. Então, assim, aí teve um dia nesse local que eu trabalhava, a Salete ali, ai, minha Salete, é se empoderar aos poucos e continuar se empoderando em diversas questões. Isso mesmo, Salete, é isso. Na onde a gente tá, a gente tem que se empoderar. Ser o melhor, mas não ser o melhor de orgulho, de ego. É assim, é entender, internalizar aquilo que você é capaz. É entender que você é capaz daquilo, ter segurança naquilo. É não falar coisas que você tá só repetindo da boca para fora. É sentir aquilo. Aí que vai estar a diferença. Vanessa, é muita verdade, é muita verdade mesmo. Eu sinto isso. Então, essas meninas, um dia eu tava atendendo, terminei de atender, elas vieram e falaram pra mim assim: Miriam, infelizmente, isso não dá dinheiro, né? Eu acho bom você sair dessas questões de terapias, porque não dá. Uma coisa, só um paralelo, né? Eu tava trabalhando como terapeuta nesse espaço tal, só que eu era professora no Senac, de ensino à distância, então eu estava conciliando durante 2 anos, eu conciliei, porque é muito importante essa adaptação, tá? Quando a gente vai mudar de profissão, se a gente consegue mudar de profissão, é interessante fazer, não se jogar de cara, porque se jogar de cara a gente se quebra, sabe? Não é porque você montou um espaço maravilhoso, você vai ter clientes. Não é. Desculpa aí, né? Desculpa se vocês acham que as coisas é assim. Você abriu, opa, vai chover de gente. Não é, não é. E quem vende isso para você está mentindo, tá? Não é assim que acontece, né? É isso, Vanessa. Não é ser melhor que os outros, é superar a cada dia. Isso, Sibeli, me ajudou na palavra transição profissional. É bem isso. Apesar de ter sido jogada ali quando eu fui demitida, comecei a atender ali em casa, aquela coisa toda, eu procurei voltar para a educação, que era o que eu sabia fazer, para poder estar né, recebendo por algo, ter algo para poder dar comida dentro de casa, né? Lembre, eu tinha 3 adolescentes. Adolescente come, vive, respira, né? Né? Então era mais, né? Tudo bem, tinha a pensão do pai e tal, mas né, tudo. Enfim, quando aconteceu isso, eu quase me joguei da ponte, né, gente? Quando alguém fala pra gente que aquilo que a gente sonha não dá dinheiro, que a gente vai ficar pobre, que a gente não vai ter para viver, a gente olha aquilo como uma verdade. É o outro que tá pensando isso. O problema é do outro, né? Mas a gente acha que aquilo ali é nosso. Pessoal, eu não tenho aqui o tempo, eu tô com medo aí, eu quero gravar. Não sei se eu tenho tempo ainda. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, tá. Tem um tempinho aí. Que eu quero gravar isso aqui. Opa! Besteira. Então, assim, Então, mesmo que você escute algumas besteiras de alguém, a gente tem que pensar assim, que é isso que as pessoas falam pra gente, a gente pode achar que é besteira, mas assim, é a verdade delas, não é a nossa verdade. A gente só compra a verdade do outro se aquilo faz sentido, tá? Então aqui eu tô falando 2015, tá? Já mudei, olha, já cresci 2 anos só, gente, é muita coisa pra falar. Por isso que eu marquei 2 lives seguidas pra poder estar falando e comentando coisa pra vocês. Se vocês aguentarem amanhã voltar, eu vou ficar bem contente. Então, assim, acredite no seu sonho, porém tenha estratégias para se manter. Então, aí, uma dica bem especial. Acredite no seu sonho. Você tem tal sonho, acredite nele, mas tenha estratégias para você se manter, porque você precisa de ter matéria,
Você vive num mundo que precisa de comida, de lugar para morar, de tudo, né? Então, aconteceu isso, né? De eu ser demitida, entre aspas, né? De coisa. Ah, uma coisa que eu quero voltar aqui, que é bem interessante. Nesse local, eu fiz meu MEI para trabalhar nesse local. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, em algumas. O que a Alvin ali falando, acreditar é o primeiro passo para tudo na vida. É isso mesmo, acreditar. O MEI é bem interessante a gente fazer, porque não cria vínculo com o lugar que você está trabalhando, tá? E se você, por exemplo, você só trabalha com terapias, né? Faz teu MEI, é bem baratinho por mês, vai te ajudar, né? Lá, aposentadoria, ok, mas se caso ficar doente, vai ter um cuidado, né? Mas não faça como eu. Fiz o MEI lá em 2015 e eu deixei ele de lado, porque eu trabalhei em outros lugares e tal, e atrasou tudo, né? Eu botei agora em dia, tô botando em dia, graças a Deus, né? Mas assim, são coisas que a gente faz, tá? A gente é humano, a gente faz. Então, muitas vezes, aonde você vai trabalhar, ou se você tem um consultório, um local para atendimento, pede um MEI para a pessoa, porque é interessante ter essa questão para não ter vínculo empregatício, tá? É bem legal. E foi isso que aconteceu lá em 2015 que eu fiz, que eu montei. Aí tá, eu saí de lá, né? Com as minhas coisinhas, chorando, né? Porque ninguém acredita no meu trabalho, porque meu trabalho não é meu. A gente faz aquele choro, né? A gente é vítima. A gente se vitimiza o tempo todo, né? Aí eu fui no ouvido do meu namorado na época, né? E eu quero abrir um espaço, eu quero abrir um espaço, eu quero abrir um espaço. Lá foi ele ser o meu. Ai, como é que chama? Quando a gente aluga e tem alguém pra. Fiador. Ele foi meu fiador, né? E a gente abriu, ele ajudou a montar ali o espaço, bonito, tal, 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 tal. Bem simples, mas bonito. Só que eu não fiz propaganda do espaço, gente. Legal, né? Você montar algo num local diferente, que você não era onde estava atendendo, né? E você não fazer propaganda. Eu fazia ali uma propaganda no Facebook, né? Não tinha nem Instagram naquela época. No caso, a propaganda, tá. Aí, o que eu fiz para inaugurar, né? Eu não fiz festa de inauguração. A Adriana aqui, ó. Eu estava aqui me julgando essa semana por voltar para um trabalho administrativo para me manter financeiramente. As terapias, por enquanto, estou só investindo. Estou mais tranquila agora. É isso mesmo, Adri. A gente tem que 2 passos atrás, muitas vezes, para dar o salto. É assim que funciona a vida. A gente não é um caminho reto, não. Graças a Deus. A gente tem um monte de obstáculo para a gente poder evoluir. Então, eu abri aquele espaço. Lindo. Maravilhoso. Bem simples, tá? Não penso que era muita coisa muito grande. Não era não. A plaquinha de fora do espaço fui eu que pintei, pra vocês terem ideia da situação que era. Mas era bonitinho. E eu fui atender lá, a inauguração foi com curso de reiki. Foram 5 pessoas que entraram no curso de reiki, eu acho. Alguma coisa assim, que fizeram aquela turma bonita. Isso foi na segunda-feira, dia 10 de julho de 2015. Bem lindo. Acabou o curso. Eu não tinha feito propaganda. Não tinha dinheiro para fazer nada. Sentei lá. Eu ia todo dia, né? Porque era chique eu ir lá no meu espaço. Era uma galeria fechada, gente. Ninguém passava por lá. Como é que eu queria que alguém fosse lá, né? Aí eu sentando lá, eu escutava assim as vozes. Você, Miriam, isso não vai dar nada. Isso não vai ganhar dinheiro com isso. Minha outra voz. Você mesmo nunca faz nada certo mesmo. Você sempre nunca faz. Sabe? As coisas vieram assim, tudo junto. Eu lembro que eu não tinha, né? Eu tinha o quê? Acho que uns R$ 80, R$ 100 na minha carteira. Liguei a cobrar pra casa. Pedi pro meu filho mais velho criar um folder. Pegar uns desenhos, criar um folder. Fui na gráfica, que era cara pra caramba, mas era ali atrás, onde eu trabalhava, né? Fiz, não sei, uns 10, 15, sei lá, folderzinhos lá, flyers, né? Bonitinho lá, né? E daí no outro dia eu fui
de porta em porta, eu não tinha nem para deixar nos lugares. Eu não tenho vergonha de contar, porque é isso, assim, sabe? Eu não planejei, eu fui, eu queria que a coisa desse certo sem planejamento. Aí peguei aqueles flyzinhos e fui, né? Fui lá na papelaria, fui lá no salão de beleza, fui lá distribuindo, falando quem eu era. Eu nem sabia quem eu era na realidade, mas eu fui fazendo isso para tentar ver se a coisa vinha, se a coisa fluía. E, para minha alegria, uma moça veio aquele dia para fazer uma massagem, eu acho. Né? Sempre tinha feito curso de massagem. Aí fez uma massagem e tal, gostou, e enfim, né? Mas era assim, né? Eu sou muito grata a esse espaço, porque lá nesse espaço eu conheci pessoas que até hoje eu compartilho ideias, eu consigo. Me conheceram lá naquele início e até hoje valorizam a minha trajetória, né? E eu fico muito feliz. E foi um tempo difícil. Eu morava não tão perto, mas eu ia a pé. Eu tinha uma vizinha que era psicopedagoga, ela me emprestou um forninho assim, ali eu esquentava a minha comida da minha filha, que ela vinha pra escola ali perto. Então foi um tempo assim bem difícil mesmo, assim, financeiro mesmo. Tava acabando lá o contrato da escola, né? Obrigada. Né? A gente tem que contar com humor, porque a gente vai, né? Então, assim, eu pegava o Wi-Fi do vizinho, ali da galeria. Então, assim, tive umas contribuições, assim, onde, graças a Deus, aonde eu passei, as pessoas deram a mão. Não foi assim, eu nunca, assim, se eu for pra fazer uma lista das pessoas que me ajudaram na minha caminhada, eu acho que não tem palavras para agradecer tanta gente boa que veio e trouxe, né? Mas assim, e eu achava que aquilo ali era certo, né? O que eu fazia. Eu achava aquilo ali o máximo, né? Daquele jeito, sem nenhuma organização. Então, é, e assim, ó, o que a gente vai estar fazendo ali? Eu não. O Kelvin ali, a tua trajetória é tão linda, sinto tanto orgulho desses anos que estou ao seu lado, vendo toda essa evolução e o tanto que você faz pelo outro. O Kelvin me conheceu, até vou abrir aqui. O Kelvin me conheceu como coordenador não, assistente técnico pedagógico numa escola em Blumenau. Ele tinha o quê? Eu não vou falar a idade dele, porque deve dizer que, né, eu tinha também que idade que era, quanto tempo faz tempo, mas faz tempo. E assim, a gente brinca ali que é minha alma gêmea, né? Porque a gente tem assim uma afinidade muito grande dentro daquele grupo todo. Eu acho que a gente passa. Uma coisa bem interessante: a gente passa por alguns lugares para conhecer algumas pessoas. E dessas pessoas acontecem os vínculos e vai mudando toda a nossa história, né? E o Calvin também, hoje em dia, ele é meu aluno também. Ele fez 2 níveis de Reiki. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, deixa eu ver que não é mentira. Porque assim, ó, eu tenho muita coisa pra contar, tá? Então é por isso que eu fiz fazer 2 lives. Amanhã eu continuo, porque daí eu vou continuar de 2016 em diante, né? Mas aqui, fechando 2016, né? Foi um ano muito difícil, porque eu não tinha como fazer, e daí em 2016 eu fiquei sozinha, sem um namorado, então pra mim foi muito mais complicado, né? Eu caminhar sozinha, só que o tempo que ele tinha comigo era esse, pra me ajudar. Aí entrou a Cibele, que, né, a Cibele trabalhou comigo no Senai de Blumenau e ela veio como amiga na época e minha mentora, ela me ajudou muito a eu não ficar louca com medo, que eu não dava conta das coisas que tava, a demanda que tava dando, né? Então, 2016 foi um ano que a gente pode dizer assim que eu fui ali, acreditei. E 2017 aconteceu algo bem interessante, né, que eu vou falar pra vocês, e amanhã eu termino a história. Eu vou só fazer hoje um né, pra vocês voltarem amanhã pra gente continuar a história. Que em 2017, a Cibele tinha um casamento pra ir. Um casamento lá na terra dela, lá em Rio Negrinho, né, e me convidou pra ir. E eu, né, ela pagou tudo pra mim, foi, né, me deu de presente, assim, foi um presente pra mim. Só que eu cheguei lá, a pamonha, desculpa a expressão, mas né, eu só vou falar isso mesmo, né? Eu desci, eram 3 degraus, eu desci
um primeiro em pé e os dois últimos sentada e eu machuquei meu cóccix, né? Lá. Isso na sexta-feira, véspera do casamento. E, né? É uma história assim, tenebrosa mesmo, né? E assim, eu estraguei a festa, eu estraguei o casamento, eu passei mais no banheiro no casamento que outra coisa. Foi terrível, assim, a dor. Enfim, mas eu gosto para contar essa passagem aí, porque foi um divisor de águas. E isso é muito interessante, a gente tá entendendo que existe divisores de água. Hoje eu conto rindo, eu conto brincando, mas foi dias terríveis da minha vida, né? É, mas assim, a gente foi. Vocês entendem que a vida não é, né? Como eu falei antes, né? Eu tive ali aquela questão da demissão na escola para poder estar mudando meu olhar e depois teve esse tombo, né? Que eu vou contar amanhã o que aconteceu. Nesse tombo eu tive ajuda muito grande de um osteopata maravilhoso que é o Silva, marido da Madalena também, pessoas que são anjos na minha vida que eu não posso deixar de falar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar por aqui hoje. Amanhã nós estamos juntos, se Deus quiser, né? Se vocês gostaram, quiserem e convidarem mais pessoas para virem, que daí eu vou contar umas coisas diferentes que deu, uns saltos quânticos e assim, que a gente pode estar aprendendo. Eu acho que um pouquinho das trajetórias da gente faz sentido. E sempre tem um aprendizado maior, né? Então, gente, que bom, Josinha, que foi bom, né? Então, isso é o início da minha carreira como terapeuta, tá? Então, tem muita história ainda. Que bom que te ajudou, Adriana. Que bom, Adri, né? Então, amanhã, se vocês tiverem a fim de estar aqui, né? Eu estarei por aqui. Gratidão também por vocês estarem aqui. Até amanhã. Aí amanhã tem sorteio. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu vou colocar aqui, vou gravar, vou estar lá no Instagram. E eu gostaria que vocês compartilhassem, colocassem a parte que vocês mais gostaram, que mexeu mais com vocês da minha fala, tá? Coloque ali, comentem, porque vai estar ajudando outras pessoas a verem, tá? Obrigada pelo carinho de todas. Vocês também me inspiram. Me inspiram mesmo. Amo vocês. As pessoas que estão aqui são muito, muito perto de mim. São pessoas que são muito próximas, que sabem da minha caminhada. Gratidão, gente, por estar aqui. E até amanhã. Vai ter um presente amanhã. Então, não percam. Beijo!